Paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia. Gênesis 12. O pastor copiou minha palavra. Tá. Quer que ore agora ou depois? Vai ter algum evento em outubro ou não? Amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar pelo mês de outubro já e abençoar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, queremos colocar esse mês de outubro, Deus amado, que o Senhor possa abençoar nossas vidas, Senhor, a cada um que aqui está, a cada um que, Senhor, que propositou estar nessa campanha, Deus, que quando chegar, Senhor, no mês de outubro, o Senhor possa trazer a bênção do Senhor, que o Senhor possa, Senhor, ajudar a cada um, a cada dia do mês, que o Senhor possa, Senhor, nos dar força, que o Senhor possa estar conosco, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nas festividades que vai ter, Senhor, na nossa igreja, que o Senhor possa estar à frente de todas as coisas, no nome de Jesus, e nós declaramos a Tua bênção, Senhor, sobre cada congregação nossa, Senhor, e sobre este lugar, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Abriram? Abriram? Gênesis 12. Oi? Não? É diferente. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão a idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Bom, eu já tinha... Pode sentar. Eu já tinha... Quando colocaram lá para trazer a palavra, Deus já tinha me dado uma palavra, e aí eu fui escrever ela, e eu sempre mostro para a Karine como que tá, e aí ela olhou para minha cara e fez assim, ó, não tá legal. E aí eu fui orar de novo. E aí eu orei e Deus me deu essa palavra. E assim, eu orei e Deus me deu essa palavra lá atrás no culto. E aí eu só fui escrevendo no celular. E eu falei, a hora que eu chegar em casa eu vou começar a escrever. E assim, Deus tem me dado coisas diferentes. Porque antigamente eu corria muito atrás da palavra. E as últimas palavras que Deus tem me dado, eu tenho pegado o caderno e só tenho começado a escrever, como o pastor comentou ontem. Deus foi falando e eu fui só escrevendo, depois eu fui colocando na ordem, mas essa palavra, ela falou muito forte comigo, porque assim, tem alguns pontos que a nossa vida, ela é bem parecida com Abraão. Por quê? Primeiro, ele nos chamou, assim como ele chamou Abraão, ele nos chamou. Nesse versículo, Deus nos mostra sobre o chamado de Abraão. O que acontece quando nós fomos chamados para alguma coisa? Vou dar um exemplo. Quando te chamam para um trabalho novo, qual que é a sua posição? Medo, insegurança. Sempre acontece isso. Quando te colocam em algo novo, sempre vem primeiramente o medo. Mas a palavra do Senhor, em Gênesis 12, diz assim, ó: farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei o seu nome famoso, você será uma bênção. Aleluia. E a Bíblia nos diz que Abraão imediatamente, ele não relutou. No versículo, se eu não me engano, 5, diz assim, que ele pegou a sua família e partiu. Hoje Deus diz para você assim, ó:
Eu já te chamei. E por que que você ainda está esperando? Por que que você ainda está aguardando eu fazer algo? O chamado para você já foi. Você precisa seguir em frente. Por que que eu falo isso? Porque da mesma maneira que Abraão foi chamado, eu e você nós fomos chamados para uma grande obra. E Abraão, ele precisava, para ele começar a desfrutar as coisas de Deus, para ele começar a ter experiência com Deus, era necessário ele sair do meio daquele povo. Era necessário ele sair do meio da sua parentela. É necessário eu e você avançarmos. Quantas e quantas palavras vêm de culto de quarta-feira, culto de domingo, para a gente seguir em frente, para a gente continuar em direção ao alvo. Lá em João 15, ele fala assim, ó, que foi Ele que nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu, e diz assim, ó, não precisa abrir não, tá? Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai conceda a vocês o que lhe pedirem em meu nome. Em João, diz que Ele nos escolheu para darmos frutos, e no versículo 3 de Gênesis, diz assim, ó, que Ele ia abençoar a todas as nações. Então, irmão, foi Deus que te chamou. Não se importe com a luta, não se importe com a dificuldade, porque Deus, Ele se responsabiliza pela obra dEle. E no final eu vou colocar um complemento, que foi a primeira palavra que Deus me deu. Por que que eu estou dizendo isso? Porque você é privilegiado, porque você foi chamado para viver coisas grandes. E Deus falou muito forte comigo. Por que que vocês ainda estão parados? Assim como o povo do Egito parou em frente ao mar, a bênção Deus já tinha falado para Moisés, ó, continua, siga em frente. E na hora que ele se colocou diante do Mar Vermelho, qual foi a atitude de Moisés? Ele virou para Deus e foi falar com Deus. E aí Deus falou assim, ó, marche, continue, siga em frente. E a Bíblia diz que ele tocou o cajado na água e o mar se abriu. A partir do momento que você sair desse momento de estar parado e você seguir em frente, que os seus passos seguirem em frente, Deus vai começar a mudar a sua história. Deus vai começar a mudar a nossa história. Aleluia. Você já reparou que quando estamos em lugares que não agrada a Deus, Ele sempre dá um jeitinho de trazer alguém para falar conosco? Sempre. Por que que eu vou te falar isso? Eu demorei muito para, como que se diz? Aceitar o que Deus tem para mim. Porque quando falava assim, ó, você vai trazer a palavra, eu corria, eu falava, não, eu não vou. E as palavras continuavam. Eu te chamei para pregar, eu te chamei para fazer isso, eu te chamei para fazer aquilo. E quantas vezes Deus já disse para você, eu te chamei para isso, eu te chamei para você orar, eu te chamei para você trazer a palavra, e você tem estado parado. Deus nos quer em movimento, nunca parado, mas seguindo sempre em direção ao alvo. Lá em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 13 e 14, diz assim, ó, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos voltar lá para o chamado, lá em Gênesis. O chamado precisava de uma decisão, porque se Abraão não seguisse em frente, eu não posso afirmar com as minhas palavras, mas talvez a história de Abraão
teria sido outra. Talvez hoje você precise aqui tomar uma decisão. Assim como eu tomei uma decisão, como dizem aí, né? Aceita que dói menos. Então assim, é hora de você aceitar o seu chamado. É hora de você sair desse lugar escuro que você se encontra e você começar a viver as bênçãos do Senhor. Seguir em direção ao alvo, como diz esse versículo. Porque a bênção é para você e a bênção é para toda a sua família. Deus vai começar a te honrar. Porque Deus tem me usado por várias vezes. E esses dias que eu estava aqui, Deus me incomodou para falar com uma pessoa. E eu falei assim, ó, eu não vou. E aí eu fui. Como eu sou obediente, eu fui. E aí uma pessoa falou assim para mim, ó, foi até a Márcia que falou na quarta-feira. Deus vai começar a te mostrar pessoas e você vai lá. E a Ana também já falou isso para mim. Deus vai começar a te mostrar. Deus quer fazer você, ó, andar. Você viver em movimento. Deus não quer você parado. Deus não te chamou para você ficar sentado. Deus não chamou para você estar aqui no louvor parado. Para que você estivesse aqui no louvor, vem, canta e senta. Deus não te chamou para que você viesse aqui, ouvisse a palavra, cantasse e for embora para sua casa. Deus quer que você venha aqui com um propósito. Por que eu falo com propósito? Porque a partir do momento que eu comecei a aceitar aquilo que Deus tem para mim, eu comecei a vir para a igreja com um propósito. Irmãos, Deus tem feito coisas grandes na minha vida. Deus tem me acordado de madrugada, coisa que eu não conseguia fazer. Era impossível acordar de madrugada, porque eu durmo quase meia-noite para acordar às 4 horas, então eu já durmo pouco. Mas mesmo assim eu acordo quase toda madrugada para orar. E Deus tem me honrado. Deus tem me dado a palavra, Deus tem ministrado no meu coração. E assim, eu tenho estado em movimento. E eu tenho visto que Deus tem respondido a minha oração. Mesmo ainda relutando com algumas coisas, quando você está no propósito com Deus, não adianta o inimigo se levantar. Porque como diz, você e Deus é a maioria. Gabriel disse isso ontem. A gente e Deus é a maioria. Por que eu falo isso? Se você pegar lá Gideão, ele tinha uma luta tremenda pela frente. E aí ele tinha 32 mil soldados. Até aí, se você olhar pelos olhos humanos, é bastante gente. Mas quando Deus começou a separar daqui, separar dali, sobrou só 300. E eu estava pesquisando, não sei se está correto. O exército dos midianitas era de 135 mil pessoas. Do exército de Gideão para 450 pessoas. Aos nossos olhos, derrota garantida. Fato. Mas como eu disse, eu e você e Deus, a matemática é diferente. Temos algo sobrenatural. E é isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, para falar para você, que você é privilegiado. Lá em Mateus 22:14 diz assim, ó, pois muitos foram chamados, mas poucos os escolhidos. Deus chamou muitas pessoas, Deus chamou todos aqui. Porém, esses poucos escolhidos são aqueles que dão um passo à frente, que fala assim, ó, eis-me aqui. Não tem aquela palavra, a quem eu enviarei? Então a gente tem que falar assim, ó, eis-me aqui. Porque Deus vai honrar você. Porque a bênção do Senhor já está sobre você. A mesma bênção que está sobre Abraão, está sobre você. E Ele vai honrar você, Ele vai estar contigo até a consumação dos séculos. Como diz em Mateus 28. Aleluia, se levante hoje. Você que está cansado e caído. Porque tudo já está preparado para você. Para você que foi escolhido por Deus. Agora eu vou entrar na palavra que Deus tinha me dado, a primeira palavra. Que está lá em 1 Pedro
2:9. Que isso eu quero que você leve para sua casa e para os seus dias. Porque toda vez que o inimigo disser para você, você não vai conseguir, você não pode, isso aí não é para você. Eu quero que você lembre dessa palavra, porque você é privilegiado e você foi escolhido. Porque a Bíblia diz assim, ó, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia. Nação santa. Você foi escolhido, eu fui escolhido. Não deixe o inimigo soprar na sua vida que você está abandonado, que você está jogado de lado. Sabe o que talvez precisa? Nós colocarmos para fora algumas coisas que nos atrapalham. Tirarmos de dentro de nós, muitas das vezes, coisas que não abrimos mão. E isso foi algo que fez a diferença na minha vida. Porque eu sempre me preocupei o que as pessoas que estavam ao meu lado iam achar de mim. E hoje as pessoas falam para mim, você mudou, né? Diz assim, mudei. Agora você está crente? Eu falei, não, eu sempre fui, né? O problema é que eu ficava meio escondido. Mas assim, não que eles tinham algo para falar de mim, mas é que eu estava num casulo. Talvez eu e você precisa sair do casulo. Precisamos nos mostrar, porque às vezes a pessoa que está do seu lado precisa de uma palavra de ânimo, e você está do lado dela e não abre a sua boca. Eu sei que às vezes é difícil ouvir isso, mas eu já apanhei muito ouvindo essa palavra. Para de pensar isso. Para de ficar esperando Deus descer aqui na terra para falar com você. Deus já falou, Deus já liberou a bênção. E Deus já liberou a bênção para você. Aleluia. E Ele vai te honrar aonde você colocar a planta dos seus pés. Aleluia. Lá em Hebreus 10:38 diz assim, ó, desistir e retroceder jamais. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. É uma palavra forte. Mas no versículo a seguir diz assim, ó, porém nós não somos chamados, não somos dos que retrocedem e nem os que somos destruídos, mas dos que creem e são salvos. Eu e você não somos aqueles que foram chamados para voltar para trás. Não somos aqueles que fomos chamados para serem destruídos. Mas como nós falamos no começo, fomos chamados para darmos frutos, e frutos que permaneçam. Aleluia. Porque quando você ingressou na obra de Deus, alguém disse para você que ia ser fácil? Não. Talvez as pessoas pensam hoje, a partir do momento que eu aceitar Deus, tudo vai ser diferente. Deus vai me abençoar no financeiro, Deus vai me abençoar no trabalho. É tudo ao contrário. É tudo ao contrário. Mas por que é tudo ao contrário? Nem tudo é fácil. Para que eu e você possamos ter experiências com Deus, possamos engrossar nossa pele, para que nós possamos ir lá fora e dar nossa cara a tapa. Não tem aquela palavra, quando te acerta de um lado, você oferece a sua outra face? É para isso, para que a gente não, hora que, muitas das vezes, eu e você, às vezes acaba tomando umas pancadas aí fora, mas essa palavra diz assim, ó, de oferecer a outra face, é a gente continuar, ir lá e permanecer. Nem tudo às vezes acontece da maneira que eu e você planeja, mas muitas das vezes, acontece certa situação, para nós aprendermos.
Porque Josué, ele estava vindo de grandes batalhas. Ele veio da batalha de Jericó, onde Deus operou grandemente. E aí quando ele se deparou com uma cidadezinha pequena, a Bíblia diz que ele nem se importou. Ele foi lá, falou assim, ó, vai lá uns soldados lá e 3.000. Vai lá que vocês dão conta. E eu e você sabe que eles voltaram corrida. Apanharam até. Por quê? Se Josué tivesse orado, se Josué tivesse continuado seguindo o seu plano de busca ao Senhor, Deus com certeza falava para ele que tinha um pecado, que tinha algo de errado. E é isso que precisa eu e você. Todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos, porém todos os dias nós temos que nos apresentar. Aleluia. Em João 16:33 diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Para você que se sente cansado hoje, para você que se sente fadigado, quantos anos tinha Abrão quando foi chamado? 75. Caleb, quando ele recebeu a promessa, ele tinha 45, né, pastor? 40. Depois de receber a bênção dele, depois de 45 anos. Então, se você achar que você está velho, não pensa isso não. Nós somos jovens, fortes. Assim como diz a palavra lá em Isaías 40, 29 ao 31, diz assim, ó: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Está vendo, irmão? Até a palavra de Deus diz que os moços tropeçam, os jovens se cansam. Então não é pecado eu e você estar cansado, só é errado a gente retroceder, voltar para trás. E para finalizar, tem uma historinha que vocês conhecem, que é a historinha da águia. E isso é uma decisão que, quando ela chega num certo momento de sua vida, ela tem que tomar essa decisão, para que ela viva mais alguns anos. Igreja, hoje é noite de você tomar a decisão, de você seguir o seu chamado, de você colocar a sua mão no arado, porque Deus vai te abençoar. E a águia, em certo momento de sua vida, para que ela pudesse se renovar e ela viver por mais alguns anos, ela tem que voar mais alto, muito mais alto. Digo para você, ande um pouquinho mais. Está cansado? Ande um pouquinho mais. Você consegue. E a águia, quando ela chega num certo momento, ela sobe até o mais alto monte. E ali, ela bate o seu bico contra a rocha, até aquele bico cair. E ela arranca as suas garras, para que venham nascer bicos novos e garras novas. Siga em frente. E as penas também. Siga em frente, igreja. Porque se você acha que você vai se cansar mais, você está errado. Quando você acha que você está fraco, aí que você está forte. E eu quero que você vá com essa palavra aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós somos, queria que você repetisse. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo escolhido por Deus,
Aleluia, aplauda ao Senhor. Oh, glória. Agradeço a oportunidade. Amém?